Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com a Karen, ela é argentina, mora 5 anos na região, ela é especialista em neurociência comportamental, um papo muito legal, muito fluido. Então vou apresentar aqui a Karen. Karen, eu gostaria de saber das tuas ideias, esse assunto é muito interessante, a gente consegue ver que está ligado diretamente à capacitação profissional, ao resultado das empresas, à evolução do município, enfim, acaba ecoando na economia, nas empresas e até nas famílias. Karen, dá um parecer ali, o que tu viu dos últimos 5 anos, como é que está teu trabalho assim na região, o que tu viu de desenvolvimento, e depois a gente vai fazer alguns desafios que vai ser lá no final. Obrigada pela oportunidade, primeiramente. Há uns 3 anos que já estou inserida dentro da área das neurociências comportamentais, então venho fazendo meus estudos, né, com relação ao desenvolvimento humano. Então, eu me estou especializando diretamente no empreendedorismo, né? Então é uma área que eu estou descobrindo que posso estar ajudando ao empreendedor a desenvolver primeiramente a sua capacidade de autoconhecimento. Eu acredito fortemente que antes de a gente começar a gerir, né, equipes maiores, a gente precisa se entender, se conhecer primeiramente para logo tomar melhores decisões, né, ao longo prazo e gerar mais empatia com os futuros liderados, né, ou colaboradores que esses empreendedores possam ter a seu cargo. Então, as neurociências hoje ajudam a desenvolver também esse entendimento com o ser humano. O meu trabalho ele é ajudar esse empreendedor a se desenvolver em diferentes pilares da sua vida, entender, fazer um mapeamento dos seus pilares, fazer um teste, né, desse equilíbrio que possam acontecer, né, durante o dia a dia, na correria, na vida cotidiana, para logo trabalhar de fato os seus comportamentos através de seus hábitos, né? Então, quais são esses hábitos que possam estar atrapalhando ou favorecendo até o desenvolvimento de um próprio objetivo, né? Então, a partir dessas análises comportamentais, né, de gatilhos mentais, de recompensas, né, que o próprio cérebro vai gerando dentro da gente, né, a gente vai estudando um pouquinho mais a fundo o que acontece dentro de nós, né? Então, eu vou guiando, conduzindo e facilitando, né, o caminho do autoconhecimento desse empreendedor, basicamente. Ou até projetos sociais, como a gente tem um exemplo do Ser Humano Surf, eu falo mais uma vez porque é um exemplo de eles conseguem unir cultura, educação e a vivência, que é o grande gap aqui que a gente tem, que a gente vê, as pessoas precisam e tem um monte de pessoas interessantes que têm esse conhecimento, só que eles não estão ligados. Então eu quero ser esse elo de ligação. Então, Karen, vamos tentar dispor ali como é que a gente poderia evoluir nesse sentido de treinar as pessoas que têm, os profissionais, os empresários, e tentar mudar mentalidades. Perfeito, vamos lá. Um dos caminhos mais viáveis, né, que já se vem falando faz um tempo atrás, é o desenvolvimento da inteligência emocional, né? A gente é um circuito, né, a emoção propriamente dita, ela não se controla, né? Ela vem de forma automática no nosso sistema nervoso central. Então a gente precisa, né, gerenciar os nossos sentimentos, né? Porque a emoção vem de forma automática e o sentimento ele é gerenciável através do autoconhecimento para poder aí tomar melhores decisões, né, ao longo da nossa jornada de trabalho com os profissionais, né? A gente sabe que no nosso dia a dia, dentro dessa jornada, existem vários, né, altos e baixos, estresse com colega. Então a gente precisa entender de fato, né, como que funciona esse sistema emocional dentro de nós, né? Eu vou agir por impulso, eu vou agir por realmente refletindo e tomando uma decisão um pouco mais coerente, né, para não me afetar e afetar o outro com o que eu vou dizer, com o que eu vou falar. Então, a partir daí a gente começa a criar a famosa empatia, né? Então, isso que a gente precisa aprender a desenvolver também nós como pessoas individuais e coletivamente, né? Hoje a gente vive numa correria, numa ansiedade tão grande
A gente não percebe quem que está passando por nosso lado, a gente precisa entender que detrás, né, dessa pessoa existe também um sistema de emoções, existe essa pessoa que tem problemas, que tem suas próprias dificuldades. Então, a gente pode sim acolher também. Não necessariamente a gente tem que ser amigos, super colegas, né? Mas sim, pelo menos, gerar essa empatia e dizer aqui estamos todo mundo junto trabalhando pelos mesmos objetivos. Então, acredito fortemente que esse gerenciamento das emoções é muito importante para o desenvolvimento profissional. Então, como depois com esse papo aqui, o que vem na nossa cabeça? Que há hoje em dia muita polarização. Então a gente tem que ter uma inteligência emocional para não tomar ações ou atitudes pelo ego ou pessoalmente. Então a gente vê que é necessário sim ter empatia, trabalhar junto com as pessoas e ter o funcionário hoje, talvez seja o primeiro emprego dele hoje, amanhã ele seja empreendedor e depois investidor, e é o certo. Esse é o trajeto normal das coisas. A gente tem que pensar que é isso, a evolução é isso. E a gente tem que deixar que as pessoas, treinar as pessoas para elas poderem fazer isso. Porque a gente vai estar abrindo a cabeça. A gente pode fazer isso numa comunidade, a gente pode fazer isso numa associação, a gente pode fazer isso com os empresários, a gente pode fazer isso com os profissionais. Então é questão da gente não levar para o lado pessoal, não ter polarização e saber que realmente a gente tem que treinar as pessoas. Se depois você vai perder teu funcionário, não tem problema, vai treinar o outro, e vai treinar o outro, e vai treinar o outro. Pode ter certeza que esses que foram treinados vão desenvolver uma família legal, vão ter um relacionamento legal e nunca vão esquecer do que foi feito. Então eu parto desse lado. Eu acho que a gente tem que se unir, temos que treinar o pessoal mesmo, e é isso. A gente tem que ter inteligência emocional, estar equilibrado para não tomar decisões precipitadas ou por ego. Karen, fala mais um pouquinho para a gente aí. Eu acho que a gente poderia fazer uma parceria pública-privada. Eu sugiro assim um negócio de, a gente poderia talvez, acho muito importante, no mínimo 2 horas por semana. Os empresários, daí não vai ser despesas, vai ser investimento. A gente tendo 2 horas por semana cada funcionário, isso daí vai dar um resultado muito melhor, que é um investimento que a gente tem que pensar a longo prazo. Todo mundo quer ser tudo imediatista. Hoje em dia a gente tem que pensar a longo prazo também. Tá? Karen, fala alguma coisa mais a respeito de mentalidade, de hábitos que tu acha que poderia agregar, por favor. Então vamos lá. Eu vou explicar brevemente, né, como é que funciona o nosso processamento mental, né, que acredito fortemente que isso é a base do autoconhecimento. A gente temos 2 tipos de processamento mental, tipo 1 e tipo 2. No processamento mental tipo 1, acontece toda a nossa parte inconsciente. Então, essa parte inconsciente são todos os nossos hábitos que já estão enraizados dentro de nós, ou seja, do jeito que a gente se comporta diariamente. E através desses comportamentos inconscientes, a gente não leva em consideração a mudança, né, de alguns hábitos que podem estar atrapalhando, né, nisso que a gente está falando sobre o ego, né, o posicionamento de levar para o lado pessoal. Então, por trás desse lado inconsciente, a gente se manifesta, né, no nosso dia a dia. Mas existe o processamento mental tipo 2, né, que o tipo 2 é a parte da mudança, é a nossa parte consciente. Então, ele acontece num 25% do nosso dia a dia e tem um gasto de energia muito grande, né? Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso por natureza. Então, por que não acontece a mudança? Por que as pessoas não fazem acontecer, né? Justamente por isso. O cérebro, ele se estagnou no tempo. O que foi mudando ao longo do desenvolvimento humano é a cultura, né? Então, a cultura vem da mão desses comportamentos no geral da sociedade. Então, no entanto, a gente vai crescendo e evoluindo como ser humano, a gente precisa criar novas redes neuronais para quê? Para tirar dessa preguiça, né, ao cérebro e criar novos hábitos comportamentais. Então, essa contribuição social, essa empatia pelo outro, vai acontecer também se é uma prática consciente.
Então, acontece a variação cognitiva dentro desse processamento tipo 2. Por quê? Porque o cérebro ele vai poupar energia. Então, ele não quer fazer esse esforço, ele não vai querer realmente mudar algo. Por quê? Porque passar para a ação, ele demanda, de um gasto energético muito grande. Então, por isso que a gente fica na zona de conforto. Então, a zona de conforto é inconsciente. Para sair da zona de conforto, a gente precisa passar por um processamento tipo 2, de forma consciente. É ali onde acontece o aprendizado, é ali onde a gente começa a se mexer e se movimentar para fazer o diferente. Então, a gente precisa ter essa consciência do que acontece dentro de nós para realmente realizar mudança. Putz, que papo legal, poderíamos ficar aqui horas conversando, é sempre super bom falar sobre isso. E a gente está aqui um desafio. Será que você está fazendo sua parte? Você está sendo consciente? Você está tirando as polaridades? Você está tentando unir mais pessoas? Você está trabalhando na comunidade? Você está olhando para o próximo de uma maneira sem preconceito? Como é que você está agindo? A gente está chegando agora dia 6 de outubro, é uma data muito importante. Você vai estar dando quase que um cheque em branco para a pessoa, seja eu ou seja qualquer outra pessoa. Vamos tentar ser aqueles 25% da parte consciente que a Karen falou e fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Karen, dá um breve parecer aí, vamos encerrar, mas a gente poderia ficar aqui conversando por um bom tempo. Muito legal. Sim, é um tema muito amplo, né, de falar e que a gente poderia ficar realmente horas, né, eu sou suspeita para falar, mas a minha contribuição, eu estou super aberta a receber as pessoas, a ouvi-las, né, que a gente precisa ouvir mais, e a contribuir de fato para que essa mudança aconteça. Então, pessoal, eu vou deixar aqui minha página, meu homepage, negretegaropaba.com.br. Vamos deixar o contato da Karen também. Se você ficou interessado, entre em contato com ela também. Eu acredito muito no trabalho. Eu acho que a gente veio no mundo para evoluir. Então é isso. Agradeço muito a presença da Karen. Tamo junto. Não esqueça, 22777. Vote no Negrete. Consciente.